Hallo, hallo, ihr Lieben. A gente vai aprender a diferença entre dois verbos, o verbo zubereiten e o verbo vorbereiten. Zubereiten significa preparar e vorbereiten também significa preparar. E aí fica a pergunta, qual a diferença entre zubereiten e vorbereiten? É isso que a gente vai aprender hoje. Vamos começar? Olha lá, o zubereiten significa preparar no sentido de preparar algo culinário. Então, quando a gente for usar o zubereiten, você vai lá, estou preparando o café da manhã, ou estou preparando o jantar, você vai usar o zubereiten, tá? Então, zubereiten. E uma coisa interessante é que quando você for conjugar esse verbo, se você estiver conjugando ele no presente, o que você está preparando? Ou o cozinheiro prepara. Nesse caso, ele vai se descolar do verbo e vai para a última posição da frase. Ou seja, ele vai ser a última coisa que vai aparecer na sua frase. Vamos ver um exemplo para ficar bem claro. Was bereitest du zum Frühstück zu? Então, was é o quê? E aqui eu tenho bereitest. Por que eu não tenho zubereitest? Cadê o zu? Bom, como eu falei, esse verbo está conjugado, o zu vai se descolar e vai lá para o final. Ele vai ser a última coisa antes do ponto. Então, bereitest com o zu lá no final significa prepara, do você. Então, o que você prepara ou o que você está preparando em alemão é a mesma coisa, tá? Não tem diferença o que você prepara e o que você está preparando. Zum para Frühstück, café da manhã. Então, o que você está preparando para o café da manhã? Ou, segundo exemplo, der Koch bereitet das Essen zu. Der Koch, o cozinheiro, bereitet, o zu, que é o final, o início do verbo, né? Zubereiten. Mas quando ele está conjugado, ele vai para o final da frase e está lá onde? Antes do ponto final. Bereitet, com o zu lá no final, prepara das Essen, a comida. Der Koch bereitet das Essen zu. O cozinheiro prepara a comida. Ou, último exemplo, haben deine Eltern schon das Abendessen zubereitet? Haben zubereitet. O haben com zubereitet no final cria o passado desse verso. Falou, Lud, mas você falou que o zu descolava do verbo. Sim, mas aqui como a gente tem um outro tempo verbal que não é presente, é o perfect, ele vai ficar dessa forma, com o haben no início e o zubereitet no final. É o perfect. Se você ainda não aprendeu o perfect, não se preocupe. Aprenda simplesmente que essa forma é o passado. Haben zubereitet é prepararam. E deine Eltern, que é seus pais, é o sujeito. Então, seus pais prepararam schon, já, das Abendessen, o jantar ou a janta. Seus pais já prepararam a janta? Haben deine Eltern schon das Abendessen zubereitet? Bom, e vorbereiten, que é o nosso segundo preparar? O vorbereiten é quando eu digo que eu estou preparando algo ou alguma coisa com antecedência, ou seja, eu estou preparando algo para uma situação que vai acontecer no futuro. Por exemplo, ich bereite den Unterricht vor. O verbo é vorbereiten. Com ele vai acontecer a mesma coisa que acontece com o zubereiten. Esse for, ele vai se descolar do verbo quando ele estiver conjugado no presente. Então, se eu quiser dizer eu preparo a aula, eu digo ich bereite den Unterricht vor. Eu, bereite, preparo com for lá no final, antes do ponto final. Como eu falei aqui, a gente vai ter esse descolamento do icinho da palavra na conjugação. Se chamam verbos separáveis, ou trennbare Verben em alemão, esses verbos que têm esse fenômeno. E den Unterricht é a aula. Então, eu preparo a aula, ich bereite den Unterricht vor. O que significa? A aula vai acontecer no futuro, mas eu estou me preparando agora para essa aula, né? Estou preparando a aula para dar para os alunos agora, e essa aula vai acontecer no futuro. Habt ihr die Aufgabe vorbereitet? Habt ihr die Aufgabe vorbereitet? Aqui, se você olhar na última posição, tem o vorbereitet, ele não está com o for separado. Por quê? Porque aqui eu tenho de novo aquele caso do perfect, o passado em alemão. Eu tenho o verbo haben no início, que é habt, e o vorbereitet no final, que é a segunda parte desse perfect que a gente chama de particípio. Se você ainda não aprendeu isso, não se preocupe. Aprenda simplesmente que haben, mas o vorbereitet é o passado, e que vai dar prepararam. Ihr, vocês. Ihr habt vorbereitet, vocês prepararam. Então, vocês prepararam die Aufgabe, a tarefa, vocês prepararam a tarefa, ou seja, vai ter uma tarefa no futuro, e você tem que preparar ela, né? Você pode preparar a tarefa, às vezes você é professor, para dar para o aluno, ou se preparar, né? Preparar a tarefa para você apresentar, por exemplo, na aula, tá? Mais um exemplo. Er bereitet sich noch für das Interview vor. Ele, bereitet, e o for lá no final, por quê? Verbo separável, ele se prepara. Inclusive, eu tenho aqui até o sich.
que é o se, né? Bereitet sich vor. Esse sich é o se, ele se prepara, e o for lá no final, como eu falei, porque é um verbo separável, noch ainda, für, para, das Interview, a entrevista. Ele se prepara ainda para a entrevista, ele ainda está se preparando para a entrevista. Bereitet sich noch für das Interview vor. Certo? Lud, se eu colocasse uma comida aqui com o vorbereiten, porque você falou que o zubereiten é comida, né? E se eu colocar o vorbereiten, por exemplo, ich bereite das Abendessen vor. Tá errado? Eu preparo o jantar, ich bereite das Abendessen vor? Mais ou menos. Essa frase pode estar certa se você estiver preparando as coisas para fazer o jantar mais tarde. Então, vorbereiten tem a ideia de você preparar alguma coisa que vai acontecer mais tarde. Então, se você diz ich bereite das Abendessen vor, você está preparando as coisas. Às vezes está colocando os ingredientes ali em cima do fogão para você mais tarde cozinhar, preparando uma mesa bonita, né? Nesse caso pode ser vorbereiten, se você quiser chamar. Mas se você estiver preparando a comida naquele momento, se você estiver cozinhando naquele momento, aí tem que ser zu. Ich bereite das Abendessen zu. Então, essa é a diferença de vorbereiten e zubereiten. Zubereiten, comida, fazer comida naquele momento. Vorbereiten é preparar algo com antecedência, algo que vai acontecer no futuro. Sacou? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Das ist alles. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!